gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de um dia muito feliz, né? Nós estamos vivendo uma quinta-feira de muita chuva em Belo Horizonte. Muita chuva e vai ser assim durante todo o dia, muita chuva, né? O bom é que os reservatórios que geram energia elétrica para Minas Gerais estão todos bem cheios, né? Ninguém pode reclamar que está faltando água para gerar energia, não é verdade? E é claro que depois desse dia 15, por aí, dia 16, nós começamos a viver o veranico, né? Que vai ser aquele tempo bem quente, sol e etc. Normalmente, a segunda quinzena de janeiro é de muito sol, né? É mais tranquilo, inclusive, para quem tira férias nessa segunda quinzena de janeiro. Normalmente, aqueles que tiram férias na primeira quinzena de janeiro enfrentam a água em todos os lugares, né? É época de chuva, infelizmente. Pois é, o presidente Lula convocou para amanhã, sexta-feira, às 9h30, a primeira reunião ministerial. Pelo andar da carruagem, são 37 ministros para se reunir com o presidente amanhã. E se cada ministro... Desculpem, mas me deu vontade de espirrar. Se cada ministro falar 10 minutos, nós teremos mais de 6 horas de reunião, só se cada ministro falar 10 minutos. Se houver tréplica e réplica, aí fica mais longa a reunião ministerial que o presidente convocou. Por que o presidente convocou essa reunião? Porque os ministros tomaram posse e começaram a falar coisas que não deviam. Até porque tem que ter uma diretriz, não é verdade? Tudo isso porque o presidente Lula disse, vamos ganhar a eleição, depois a gente fala em plano de governo. Não teve um plano de governo prévio para que, né, já os ministros soubessem como é que eles vão ter que se comportar, né, diante do governo. Então, o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT e que ganhou o Ministério da Previdência Social, já começou a falar, vamos fazer a reforma, essa reforma da Previdência que está aí, não vale, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irritou o Palácio do Planalto, irritou o presidente, né? Porque, pelo menos, o presidente não está pensando em fazer nenhuma reforma da Previdência agora, né? A única coisa que se reforma, que se falou, é a reforma tributária. Mas isso está afeto ao Ministério da Fazenda, né, com o ministro Fernando Haddad. Então, esta reunião dos ministros amanhã com o presidente, a partir das 9h30, vai ser uma maneira do presidente colocar ordem nesses 37 ministros, porque se cada um falar o que quiser, falar o que quer, aí vira uma bagunça. Então, o Lula vai dizer amanhã aos ministros, ninguém fala nada sem antes consultar o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Ele é o responsável por fazer o tipo de planejamento, a coordenação dos ministérios. Ninguém vai falar nada sem passar primeiro pelo Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Porque o ministro da Casa Civil é que vai reportar ao presidente Lula, né? O ministro tal quer fazer isso, quer fazer aquilo. Bem, vai ouvir o presidente Lula primeiro, só depois de ouvir o presidente, é que o ministro vai poder falar. Não é verdade? Então, naturalmente, o presidente vai dar régua e compasso a todo mundo nessa reunião ministerial para que as pessoas não saiam falando bobagem por aí. Infelizmente, né? Tudo isso porque não teve um plano de governo, porque a campanha eleitoral não teve um plano de governo, para assim, o plano vai ser assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, os ministros vão ter que se comportar assim, assado e etc, né? Felizmente. Então, cada um foi falar, quer dizer, cada um foi falar o que queria e não deu certo. Aí vai ter que essa reunião amanhã para colocar todo mundo nos eixos. Pois é, cada vez mais casos de miopia têm sido identificados em crianças e jovens. O aumento que, segundo especialistas, vem da mudança de costume entre gerações. Érica tinha 19 anos quando começou a usar óculos.
O diagnóstico de miopia veio em uma consulta de rotina, depois de anos sem alterações na visão. Eu já fazia o acompanhamento normal, mas aí nunca tinha dado nada. Quando eu fiz 19 anos, aí deu, mas um ano antes não tinha dado nada. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 7 em cada 10 especialistas apontam um aumento no número de casos de miopia em crianças e jovens de até 19 anos. O uso excessivo do celular e computador é um dos principais motivos apontados para o aumento, mas outras práticas também podem influenciar na piora da visão. É um grau que é muito relacionado ao estilo de vida. Então, já tem muitos anos que a gente está observando o aumento da miopia na população. Isso acontece porque a gente foi mudando. Por exemplo, as crianças antigamente tinham muito mais tempo para brincar ao ar livre, para brincar em ambientes abertos. E com o passar das gerações, a gente foi ficando cada vez mais dentro de casa. Hoje em dia, todo mundo é alfabetizado. Há 100 anos atrás não era assim. As crianças estão sendo alfabetizadas cada vez mais cedo. E até mesmo muitos desses brinquedos educativos como Lego, brinquedos de montar, quebra-cabeça, colorir, tudo isso acaba estimulando a criança a passar uma grande parte do tempo focada para perto. Além dessa questão do foco da visão para perto, a gente tem uma falta de exposição à luz solar. Isso é uma coisa pouco conhecida, mas é fortemente relacionado ao aparecimento da miopia. Só no Brasil, 59 milhões de pessoas convivem com a miopia. Com o avanço da tecnologia, novos tratamentos ajudam na estabilização do grau. A gente tem hoje vários tratamentos eficazes. Então, existem lentes especiais para óculos, que são lentes que ajudam a estabilizar o grau. Existe hoje o uso de lentes de contato, mesmo em crianças menores, que são lentes de contato que realmente fazem essa função de estabilização. E a gente tem até mesmo colírios e remédios que têm esse propósito também. E uma vez que a gente tenha já a estabilização do grau, nas pessoas mais jovens, adultos, a gente tem as opções que são lentes de contato ou alguns tipos de cirurgia para correção da miopia. Mas para conseguir um tratamento mais efetivo, a melhor forma é manter o acompanhamento com o especialista, mesmo antes de apresentar qualquer dificuldade para enxergar. O míope, ele geralmente não enxerga de longe, mas ele enxerga normalmente de perto. Então, a gente pode ter pessoas com alto grau de miopia que são totalmente capazes de ler, de escrever, de fazer todas as tarefas escolares, por exemplo. Então, os pais devem levar o oftalmologista, independente deles terem a percepção de que há algo errado, porque se a gente descobre antes, a gente consegue atuar esses mecanismos que vão deixar o grau mais estável. Pois é, seria muito agradável, muito maravilhoso se as redes de escolas estadual e municipal tivessem, como obrigação de passar todas as crianças pelo médico oftalmologista, para que pudessem todas as crianças se submeterem ao exame para identificar ainda na escola, na primeira infância praticamente, um problema de visão. Porque muitas famílias, as crianças chegam até 10, 11, 12 anos com problemas de visão, porque as famílias não têm condições e acham que é isso mesmo, esse menino meu enxerga pouco, mas também não fala para ir a um oculista e etc. Tal. E isso deveria ser dever da escola. Aliás, a escola podia ser, principalmente a escola pública, devia ser onde tudo começaria. Não só a aprender a ler e escrever, como também toda criança devia passar por um check-up, não é verdade? Ver como é que anda a sua visão, como é que anda a sua saúde, para identificar, inclusive, coisas que você pode resolver a partir da escola, a partir da cozinha, da cantina da escola. Uma comida mais balanceada para os meninos, não é verdade? Uma merenda melhor. Que eu sei que tem muitas crianças que vão se alimentar mesmo na escola. Isso é muito importante, que a escola seja esta base, não só de saúde, mas como também de alimentação e de saber, Uma criança bem alimentada, uma criança saudável, ela aprende muito melhor, não é verdade? Se uma criança que está com fome, como é que vai aprender? Se o estômago está roncando, isso não vai poder acontecer, Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem
são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem vocês encontram em todas as farmácias do Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Conosco aqui o jornalista Marcelo Silveira, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícias, que começa daqui a pouco, ao 12h30. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Macir. Bom dia para você também, bom dia para o pessoal de casa. Hoje a gente tem muita notícia boa e também tem muita informação, muita análise, inclusive análise política, viu, Macir? Hoje a gente tem um convidado aí que é o Malco Camargo, que vai nos ajudar a fazer uma análise política desses primeiros atos do novo governo. A gente vai saber o que tem sido assertivo, o que tem dado trabalho aí para a economia. A gente viu que a economia está bastante assustada com esses primeiros atos, né? Então o Malco vai nos ajudar nesse primeiro momento. Por falar em economia, nós vamos falar do MEI, essa questão do microempreendedor individual. Alguns valores vão ser alterados para o MEI. A gente vai saber direitinho os valores, como é que vai ser essa situação no Horizonte Notícia. Daqui a pouquinho, claro, a gente não poderia deixar de falar do funeral do Papa Bento XVI. Um funeral muito simples, viu, Assir? Muito... Papa não quis, já tinha avisado antes que não queria nada muito pomposo, exatamente. E até também por ser um Papa emérito e um outro Papa fazendo o funeral dele, não tinha nada previsto no protocolo da igreja, então foi uma coisa mais simples, mais direta. Aconteceu na manhã de hoje, a gente vai repercutir esses fatos aqui. E muitas outras notícias hoje no Horizonte Notícia, entre elas, uma notícia muito bacana que começa hoje a campanha de popularização do teatro e da dança em Minas Gerais. Eu sei que você é um grande conhecedor das artes, um grande amante das artes. Vai muito ao teatro, assim? Vou, cinema, sempre quando posso vou, né? Quando posso vou. Tá certo. Ultimamente, depois da pandemia, a gente ficou um pouco afastado das salas de cinema, de teatro, de música, né? Exatamente. Os shows e etc. Né? Está na hora de ir voltando aos poucos, né? Tá certo. Esse ano, inclusive, muito mais peças estarão disponíveis. Mais São 112 peças. 112 peças, né? Mais que o dobro do que o do ano passado. Inclusive, né? Exatamente. Vai levar as netas para... De vez em quando leva os netos, né? Para ver uma peça infantil, é bom, né? Tá certo. Bom, você de casa vai ficar sabendo de tudo, o site para olhar quais peças estão disponíveis, horário, vai até o dia 12 de fevereiro. Então, já começa hoje, até o dia 12, já vai se programando, a gente vai ajudar você de casa a se programar para participar dessa campanha desse ano. Falou, Marcelo. Até mais, assim. Um abraço para você. Bom trabalho aí. Pois é, e dando sequência a essa conversa que eu tive aqui com o Marcelo, eu quero convidar a vocês que até domingo vocês tenham a possibilidade de conhecer os presépios de Santa Luzia. Gente, é um negócio fantástico, maravilhoso, os presépios de Santa Luzia, que são tradicionalíssimos, né? São aqueles presépios que foram muitos, né, criados pelos bisavós, ficaram com os avós e depois com os filhos e hoje estão com os netos, né? E na rua direita ali, em Santa Luzia, perto da matriz de Santa Luzia, você tem muitas casas que abrem as suas portas para as pessoas visitarem os presépios. São 35 presépios em Santa Luzia. A professora Regina Almeida, ela juntou um grupo de senhoras aqui, ela é do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ela juntou um grupo de senhoras, colocou num ônibus, né? Você pagou a passagem do ônibus, você tinha almoço previsto, etc. Passaram um dia visitando os presépios de Santa Luzia. E eu gostaria que vocês, que não sabem o que fazer nesse final de semana, pega o carro, dê uma chegadinha em Santa Luzia, pertinho aqui, né? Você pode passar pelo bairro São Benedito ou pode passar pelo bairro São Gabriel. Você chega em Santa Luzia sem problema nenhum e vai na cidade antiga de Santa Luzia. Na parte baixa e na parte de cima da cidade antiga, vocês vão encontrar as velhas residências da cidade com os seus presépios. É um bom programa. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. A auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
Estudo faz mapeamento de áreas de risco em Minas que podem ter problemas com inundações das chuvas. O levantamento pode ajudar a prevenção de desastres. Vamos assistir. Estudo feito pelos bombeiros e por profissionais da Secretaria de Saúde vai possibilitar a previsão de inundações em todo o território mineiro. Todos os 853 municípios aparecem no estudo, que usou mapas de relevo, informações climáticas e dados socioeconômicos. As características ambientais, a gente utilizou a distância daquele local para o rio, a altura do terreno da cidade em que se encontra, né? A declividade, como que essa descida de água ocorre, né? Porque dependendo da descida, aí pode provocar uma inundação mais rápida ou não. E a gente utilizou também características climáticas, que é a quantidade de chuva que vai ter naquele local, que aquele local recebe. Essa característica climática, a gente pegou dados dos últimos 30 anos e agora nós continuamos inserindo para estar atualizando o mapa, né? O modelo. O modelo ele é um mapa dinâmico. Dinâmico porque a gente consegue ir inserindo essas informações que a gente pega e ele vai atualizando, ele vai mudando. Então, o que hoje, às vezes, é um local de risco moderado, um risco alto, amanhã pode ser um risco muito alto. Então, tem essa variação. E as características socioeconômicas, a gente utilizou características, por exemplo, o uso do solo, se o solo é utilizado para cidade, para habitação, né, com a agricultura, e também utilizou as características de habitação, se o solo é mais permeável ou não é permeável, e a característica daquela cidade para responder caso aconteça algum desastre, né, a capacidade da cidade de responder a esse desastre. As informações obtidas pelo estudo vão ajudar a prevenir desastres provocados pelas chuvas e até mesmo a planejar ações para uma resposta mais rápida. O estudo, que já teve toda a sua base concluída, será atualizado continuamente. Nos últimos dias, por exemplo, as chuvas que caíram em Belo Horizonte e na região metropolitana mostraram a assertividade do estudo, porque as ocorrências de inundação aconteceram justamente nos pontos já previstos no mapa. As áreas de risco foram divididas em 5 classes, desde risco muito baixo a risco muito alto de inundação. Os dados ficarão à disposição de órgãos do Estado e das cidades mineiras. Como ele foi feito para todas Minas Gerais, a gente consegue verificar o município que ele tem a possibilidade de inundar caso ocorra uma chuva muito forte por um período maior. Às vezes não chove muito, por exemplo, no norte de Minas não é comum chover muito, né? Não tem muita frequência, mas se chover uma chuva maior, lá vai provavelmente inundar. Então, a gente já tem essas informações para estar repassando para a população se preparar caso haja chuva. Pois é, ninguém nunca ouviu falar que enchente, que chuva tivesse trazido problema, por exemplo, a cidade de Abaeté, de Pompéu, ali de Bom Despacho e tal, porque as condições geográficas da região são diferentes, né? Por exemplo, o oeste de Minas, né? O Naí, essa região, é uma posição geográfica muito diferente e que, normalmente, uma chuva intensa não traz tanto problema. Agora, vá na zona da Mata Mineira, que todas as cidades estão dentro de um vale, entre serras, entre colinas, né, onde a água desce, né, e vai se armazenar nos rios que estão no fundo dos vales da cidade. Chega em Ponte Nova, por exemplo, né, Ponte Nova que recebe o Rio Ipiranga, que já foi Rio do Carmo lá atrás, já foi outros rios e que chega ali como Rio Ipiranga e depois ele vira Rio Doce, né? Então, as cidades estão normalmente dentro de um vale, como Belo Horizonte. Belo Horizonte, nós temos toda essa serra ao lado de Belo Horizonte, os morros, né, e colinas, né, e o Rio Arruda recebendo tudo, né? Você recebe o Rio Arruda numa parte da cidade, a outra parte fica no lado geográfico da Lagoa da Pampulha, a Lagoa da Pampulha que recebe essas águas todas, que no fundo vão sair hoje, essas águas da Lagoa, o Córrego do Onça, vai sair lá na Avenida Cristiano Machado, justamente ali na entrada do bairro São Gabriel, que recebe também as águas do Córrego Cachoeirinha, de parte ali da Cidade Nova, e é muita água, e que às vezes a calha que fizeram para o Córrego do Onça não consegue absorver toda a água e ela volta e faz um mar de água ali e dá problema, não é verdade?
Então, quer dizer, nós temos problemas muitos em todo o estado de Minas Gerais. Lembre-se que nas últimas chuvas do início do ano passado, no ano passado, nós tivemos problema no norte de Minas, no sul da Bahia, que praticamente com o norte de Minas ali, teve muito problema, inclusive enchentes com destruição de pessoas que perderam casa, foram ficar em escolas, etc. O governo de Minas teve que fazer um trabalho muito grande aí com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais para resolver o problema. Então, cada um de nós, cada morador de uma cidade, ele é responsável pela sua porta, Eu vi hoje um cidadão arrancando matinhos, da porta da casa dele, ali no bairro Nova Suíça. Se todo morador fizesse isso, tirasse o matinho de parte, de frente da sua casa, nós não teríamos problema, com sujeira, com mato e etc. Todo mundo ia fazer um trabalho que colocam depois num saco de plástico, coloca ali para o lixeiro levar, sem problema nenhum. Ajuda a manter a cidade, pelo menos com as ruas mais limpas, sem problema nenhum. Infelizmente, não é todo mundo que faz isso, Então, você chega, às vezes, você passa numa rua, a rua está cheia de mato, porque nenhum morador... Nos Estados Unidos, por exemplo, quando tem nevasca, agora nós estamos vivendo nevasca nos Estados Unidos, o morador da casa é obrigado a tirar o gelo que está na porta dele, no passeio da casa dele. Ele tem que tirar, porque se alguém cair ali em frente à casa dele, ele é o responsável para o médico, atendimento médico e etc, etc. Se uma pessoa quebrar braço, qualquer coisa. Porque, então, você pode... Não sei se vocês já foram aos Estados Unidos num dia de nevasca, e eu estive lá, em dia de nevasca, de manhã cedo, todos os moradores saem para fora para limpar, tirar, joga para a rua a neve que se acumulou no passeio. Deixa o passeio limpinho, joga água e tudo para não ter problema para o transeunte. Ele tem que ter o passeio tranquilo. Então, todo mundo faz isso. Por quê? Porque senão o cara é multado. Senão, se acontecer algum acidente, ele é que vai pagar o serviço médico daquela pessoa que se acidentou no passeio. Agora, na rua, é a prefeitura da cidade que é obrigada a limpar. E para isso tem aqueles caminhões, aqueles carros que já são preparados para limpar, tirar a neve da rua, para limpar a rua, para poder passar um carro e etc. Então, quer dizer, quando a população ajuda, eu estou vendo hoje os jornais mostrando aí pneu abandonado por tudo quanto é lugar na cidade. Então, enche de água, vem aí um sol, olha a dengue aí. Olha o pessoal a gente tem mais dengue na cidade porque ninguém cuidou da sua porta, ninguém cuidou da sua casa. Não é verdade? Então está na hora de você cuidar da sua casa, cuidar daquele vaso de planta que está ali enchendo d'água. Esgota ele agora, acaba a chuva, esgota ele, joga fora, não deixa nada proliferar na sua casa. Vamos cuidar da nossa saúde, não é isso? Amanhã tem mais. Um abraço.